Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aqui da nossa série de gravação de aulas de modificação do estilo de vida, né, e vida saudável. O sono ele é um dos pilares da vida saudável, junto com a atividade física, junto com a alimentação saudável. O sono ele é essencial, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho aí sobre o sono e vamos dar umas dicas aí no final de como a gente pode melhorar o nosso sono. Então vamos falar um pouquinho das fases do sono, né, das funções do sono no nosso organismo, no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho do sono no idoso, né, que o idoso é o que mais tem problemas de sono. Vamos falar umas dicas de como melhorar e suplementações naturais que ajudam bastante ao sono. Vamos entender, tá? O sono, gente, ele é um processo homeostático e um processo circadiano, tá bom? Na medida que a gente vai trabalhando, pensando, gastando energia durante o dia, um dos metabólitos que a gente produz chama adenosina. Tá? A adenosina ela vai acumulando no nosso sangue, no nosso cérebro e cria o que a gente chama pressão de sono, tá bom? E isso causa uma dívida de sono, tá? Então, se um dia a gente dormiu pouco, no outro dia a gente vai estar cansado, a gente vai ter que dormir mais para compensar essa dívida de sono, porque é só durante o sono que é retirada essa adenosina do nosso cérebro e a gente consegue diminuir a quantidade dela e voltar à nossa homeostase, tá bom? E o sono ele tem a ver com o ciclo circadiano, né? Por volta lá das 18 horas, né? O nosso organismo geralmente a gente tem a pressão arterial um pouco mais elevada, a temperatura do corpo um pouco mais alta, começa a escurecer, acaba a luz do dia, o organismo entende que está entrando a noite, o cérebro passa a produzir melatonina, a melatonina, né, vai te induzir ao sono, você vai ter o sono profundo, vai dormir, vai abaixar a temperatura do corpo. Passado o período da noite, começa a vir a luz do dia, tá? E você começa a acordar, o organismo entende que tem que parar de produzir melatonina. Aí você vai acordando e aí segue o dia normal, né? Você aumenta o cortisol no organismo, né? Você tem um período de vigília, de maior coordenação, de força muscular, de eficiência cardíaca, e aí depois vai chegando próximo das 18 horas de novo, começa a escurecer, enfim, entra no ciclo de novo a produção de melatonina, tá? Então, o sono ele é cíclico e ele é dependente aí da melatonina. O sono tem fases, tá? Vamos entender um pouquinho. A gente tem vários ciclos de fases durante o sono, durante o período da noite, tá? A gente tem o sono REM, que é logo o iniciozinho, que é a sigla para Rapid Eye Movement. A gente tem o sono estágio 1, 2, 3, 4, que são sonos e 5, né? São sonos mais profundos, né? Então a fase 1 seria só a transição do sono para vigília, o sono 2 um sono leve, o sono 3 um sono mais profundo, que aí já tem a restauração fisiológica aí, redução de adenosina, tudo durante essa fase. Fase 4 e 5 são os sonos mais profundos, mais restauradores, que são super importantes, tá? Ó, na fase 3 que a gente tem a liberação de GH. Então olha um exemplo importante. Vamos supor uma criança que tem adenoide, fica tossindo, nariz entupido, não consegue dormir direito. Ela não consegue aprofundar o sono, né, nessas fases mais profundas. Com isso, ela tem uma deficiência da liberação de GH, ela tem déficit de crescimento. Tá? Então, olha a importância do sono. Né? Uma forma da gente entender que a gente está dormindo bem, geralmente no último ciclo de sono, a gente tem uma fase REM maior, e é nessa fase REM que a gente sonha. Então, se você está acordando com sonho, descansado, quer dizer que você realmente está no final do ciclo, que você dormiu bem. Se a gente tem o costume de acordar muito mais cedo, com um despertador, provavelmente você não sonha ou não lembra do sonho que você teve aí no final. Então, é um parâmetro aí para você saber se você está dormindo aí o suficiente. Funções do sono, vamos lá. É no sono que ocorre o anabolismo. Tá? Então, por exemplo, o fisiculturista, atleta, eles sabem muito bem disso. Se ele não dormir, ele não vai recuperar, ele não vai crescer, não vai ter ganho de massa muscular. Então, ele precisa dormir bem para o anabolismo, né? A fase de restauração, síntese de tecidos, divisão celular, síntese proteica, liberação de hormônio de crescimento, como a gente comentou, termorregulação, conservação de energia, consolidação de memória. Olha a importância, você estudou muito o dia inteiro, estudou bastante. Se você não dormir direito, você não consolida essa memória, não aprende de fato. Tá? Processamento de informação, desenvolvimento cerebral, importantíssimo aí na infância.
Então, sono é essencial. O que causa a privação do sono? Estresse oxidativo, acelera o envelhecimento, prejudica a reparação dos neurônios, prejudica aprendizado, memória, alterações metabólicas, dá resistência à insulina, obesidade. Então, privação do sono é muito ruim. Tá? A gente tem estudos falando, né, diminuição da quantidade de número de neurônios, da arquitetura cerebral, né, quando você dorme pouco. Tem estudo falando que no século XX a gente dorme em média 2 horas a menos do que dormia antes, ou seja, a gente está cada vez mais privando o nosso sono em prol aí de trabalho, né, de ter tempo aí para fazer nossas atividades durante o dia, o que é ruim para a nossa saúde. Algumas observações é importante, tá? A principal causa de distúrbio de sono é a apneia do sono. Tá? Então isso é muito importante. Se você está se sentindo cansado no dia seguinte, não está dormindo bem à noite, o ideal, procura um médico, vai fazer uma polissonografia, que é o exame que a gente diagnostica a apneia do sono. Tá? A apneia do sono, ela vem quando a gente está deitado, a língua cai ali sobre a faringe, tem uma dificuldade do ar passar, você fica roncando e com períodos longos sem respirar. Tá? Isso diminui a oxigenação do sangue, traz inúmeras consequências, hipertensão, diabetes, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC e é uma causa reversível. Você faz um diagnóstico, você tem um tratamento para a apneia do sono. Então é uma causa importante de subsono que a gente sempre tem que estar atento. Tá? Outra coisa interessante, não confundir dormir cedo e acordar cedo com insônia. Isso é muito comum no idoso. O idoso vai para a cama cedo, lá pelas 9 horas da noite, e acorda às 4 da manhã e acha que está com insônia. Mas não é, ele dormiu 7 horas, que geralmente é o suficiente para ele. Ele acorda às 4 da manhã, fica andando e acha que está com insônia, mas não é. Na verdade é que ele dormiu muito cedo, acordou muito cedo. Com o avançar da idade, é normal, tá, que a gente tenha uma redução da necessidade de horas de sono. Tá? Isso é muito individual, acontece com a maioria das pessoas, mas não com todo mundo. Tá? Dormir após o almoço pode prejudicar o sono noturno? Depende de cada um. E a gente sabe que geralmente não, desde que não ultrapasse meia hora, mas de novo você tem que avaliar. Tá? A sesta, né, que a gente faz aí depois do almoço, ela é bem-vinda, melhora o rendimento do trabalho depois, né, no período da tarde. Né? Tem estudos que mostram isso em eficiência de trabalho, que é recomendado que todo mundo durma um pouquinho depois do almoço. Tá? Se você quiser uma dica boa, você toma o cafezinho antes de dormir, nesse período, que aí ele faz o efeito enquanto você está dormindo e você acorda muito bem disposto para o trabalho da tarde. Ficar deitado muito tempo também pode parecer insônia, né? Mas também não é. Fica um sono fragmentado. Então o ideal é você ir para a cama quando você realmente já está com sono, né? E dormir. O idoso tem muito disso, de ir para a cama antes, e aí fica lá rolando na cama e não consegue dormir, fragmenta o sono e vai piorando a qualidade do sono. Então, sono no idoso, né? Vamos lá, lembra que o hipotálamo, né, tá no nosso cérebro, que é onde a gente produz melatonina. Com o envelhecimento é normal, né, calcificação dessas regiões do cérebro, cada vez produzir menos melatonina. Isso causa uma ineficiência no ciclo circadiano, por isso que o idoso acaba tendo uma sonolência diurna, né? Porque esse ciclo dele já não funciona direito. Outros fatores agravantes para o sono ruim, medicamentos, né? Medicamentos psiquiátricos que alteram muito o sistema nervoso central, dor crônica, às vezes ele deita para dormir, tem uma dor na coluna, tem uma dor no quadril que não deixa ele dormir. Problemas de próstata, né? O senhor que vai levanta 3, 4 vezes para urinar durante a noite, e isso interrompe o sono, ele não consegue voltar ao sono, né? Então, isso é mais comum acontecer. E o idoso tem a grande dificuldade maior de manter o sono durante a noite do que entrar no sono, né? Induzir o sono, justamente pela falta de melatonina. E como eu expliquei, a melatonina é que faz o ciclo circadiano direitinho do sono. Tá? Então, medicações como o Stilnox, que são muito utilizadas, servem para induzir o sono, mas provavelmente a pessoa vai acordar, o idoso vai acordar durante a noite. Não é uma medicação tão boa para ele. Então vamos umas dicas práticas para a gente melhorar o sono, tá? Lembrar, o seu quarto ele é exclusivo para você dormir. O ideal é que você não trabalhe, não come, não veja televisão no seu quarto antes de dormir. Antes de dormir, não pense em problemas e sim nas realizações, nas coisas feitas durante o dia. Tá? O pensamento que está com você antes de dormir é o pensamento que vai te acompanhar durante a noite e quando você acordar.
Então tenta pensar em coisas boas. Se você fica pensando em problemas no trabalho, na família, isso vai prejudicar o seu sono. Tá? De preferência, a luz do quarto é luz amarela. Essa luz de LED, luz branca, ela não é boa porque ela tem um componente azul. Esse componente azul, quando entra no nosso olho, ele inibe a produção de melatonina. Tá? Então, o ideal são aquelas luzes amarelas no quarto. Se for mexer no celular, preferência coloca no módulo noturno, que também diminui a quantidade de luz azul. Não tomar banho muito quente antes de dormir. Tá? A gente consegue dormir quando o nosso corpo está a temperatura de 35 graus. Se você toma um banho muito quente, você tem que esperar seu organismo esfriar para você conseguir dormir. Tá? O ideal é você dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Tá? Isso tem muito a ver, tem artigo falando que você aumenta a sua longevidade se você faz isso, você consegue regular o seu ciclo circadiano. Ao acordar, é super importante, se você puder, você se expor à luz do sol durante 10 minutos. Tá? Isso vai desencadear lá o ciclo diurno e vai ajudar você a dormir no ciclo noturno, tá? Na próxima noite. Então, tomar o sol de manhã quando acorda 10 minutos é importante. Vamos ver outras dicas. Tá? Estimulantes como o café, né? De preferência usar só até a hora do almoço, não ficar usando no período da noite, da tarde, né? Que pode prejudicar. Soneca após o almoço pode ou não ser prejudicial, isso depende de cada um, não é uma regra. É benéfica a meditação antes de dormir, justamente para você colocar pensamentos bons na sua cabeça, ajuda você a pegar no sono e ter uma melhor qualidade de sono. Se você tem dificuldade de acordar cedo, é bom, você pode deixar, né, a luz do sol entrar, né, deixar aberta a persiana do quarto. Tá bom? Porque isso o sol entrando na sua pálpebra, mesmo que fechado, vai ativando o seu ciclo diurno. Tá? Não se expor à luz azul antes de dormir, que ela tem um efeito contrário, não deixa você dormir. Então essas são dicas legais aí pra gente. Vamos falar um pouquinho de medicamentos naturais. Tá? O magnésio, tá? Tem alguns artigos, né? Inclusive na aula de suplementação eu falo do magnésio também, como medicamento, né? Suplemento para ajudar a dormir. Tá? O magnésio na forma quelato e dimalato são as melhores para passar a barreira hematocefálica e chegar no cérebro. Tá? Eles causam relaxamento muscular, produção de serotonina, que é a substância que dá a sensação de bem-estar e relaxamento. A apigenina, tá? Ela é uma flavona. É uma substância que tem algumas plantas, como a camomila, orégano, espinafre, alface, então também doutor daí do sono. Tem a teamina, tá? Que é um aminoácido presente no chá verde, que também diminui a ansiedade, o estresse mental e ajuda no sono. Então uma suplementação magnésio com apigenina, teamina é excelente antes de dormir, sem efeitos colaterais. O chá de mulungu, que é uma planta muito boa, que também ajuda a induzir o sono. Então são dicas aí de uma suplementação natural que ajuda bastante. Vamos falar da melatonina, né? Como eu falei, ela é produzida no cérebro, lá numa parte do cérebro, na glândula pineal, que essa glândula calcifica com a idade, então é normal que com a idade a gente tenha cada vez uma menor produção de melatonina. Tá? Então repor a melatonina tem as suas indicações sim para o idoso, principalmente, né, para manutenção do sono durante a noite, menos para a indução. Tá? A gente tem uma dificuldade de digestão e absorção, tá, da melatonina. Então, o ideal é que ela seja feita sublingual. Tá? E a melatonina não deve ser usada em mulheres grávidas ou em período de amamentação. Essa é a observação. Tá? A dose pode ser gradual. Acho que o jovem, se ele tem distúrbio, ele pode repor menor. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai repondo com uma dose um pouquinho maior. Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Lembra que ter uma qualidade de sono é super importante para uma vida saudável. Tá? Tente praticar a meditação, melhorar a qualidade do sono, seguir essas dicas, que com certeza você vai se beneficiar em todos os sentidos. Tá bom? Muito obrigado.